Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Quero muito agradecer a você pela sua presença aqui no nosso canal e a atenção que vocês vêm dando aqui aos vídeos que nós temos publicado. Bem, eu gostaria de abordar aqui de uma forma breve um assunto relacionado à forma como Jesus instruía as pessoas e alertava com respeito a falsos instrutores, ou seja, instrutores que se colocavam como doutores da lei, no entanto introduziam tradições ou crenças, doutrinas e regras que eram enganosas, prejudiciais, perigosas. E, na verdade, muitos desses conseguiam influenciar as pessoas ou manipulá-las, fazer com que elas acreditassem que, na verdade, estavam obedecendo a Deus, enquanto a realidade era outra. Estavam, sim, seguindo as tradições de homens. Eles tinham tal sucesso porque eram homens influentes, eram homens de poder dentro do âmbito da sociedade em que eles estavam inseridos, lá no judaísmo antigo, na cultura oriental antiga, onde Jesus viveu os seus períodos de vida humana aqui na Terra. Então, estamos nos referindo aqui principalmente a dois grupos, que eram os fariseus e os saduceus. Esses homens tinham grande influência sobre a cultura judaica e sobre o povo. Eles eram chamados de rabi, ou rabinos, rabone, que quer dizer instrutor. E muitos desses faziam parte de um grupo, de uma alta cúpula que julgava determinadas questões, conhecido como sinédrio, composto geralmente de 71 pessoas, 71 homens influentes. Muitas das vezes sacerdotes, ex-sumos sacerdotes, ex-sacerdotes, que ocupavam ali então suas cadeiras para julgar as pessoas. Bem, vamos então dar atenção aqui a alguns detalhes aqui. Por exemplo, o livro de Atos capítulo 23, versículo 6, quando o apóstolo Paulo estava sendo julgado, ele se referiu então a esses homens de posição de destaque, e veja então como Atos capítulo 23, versículo 6 se refere. Ora, quando Paulo notou que uma parte dos homens que estavam julgando lá no Sinédrio, se você olhar bem aqui no capítulo 23, versículo 1, você vai ver que está se referindo ao Sinédrio. O versículo 1 fala assim: olhando atentamente para o Sinédrio, Paulo disse. Então Paulo estava se referindo aqui ao conjunto de homens que compunham o Sinédrio. Versículo 6 fala: ora, quando Paulo notou que uma parte era dos saduceus, mas a outra dos fariseus, passou a clamar ao Sinédrio. Então esse texto aqui é apenas para mostrar que grande parte dos que compunham o Sinédrio, que era como se fosse um Supremo Tribunal, eram saduceus e fariseus, ou seja, seitas judaicas de homens que tinham certas regras e tradições particulares. Esses homens então gozavam da confiança do povo, por isso é que eles conseguiam desviar tantos da verdade. Daí a importância de Jesus ter vindo dar testemunho da verdade. É o que ele falou, né? Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus se apresenta como a própria verdade, a própria personificação da verdade. Ele diz isso em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus vem então nos ensinar a verdade, mostrar para o povo que eles estavam se desviando da verdade para seguir tradições de homens influentes, que tinham uma posição de destaque como doutores da lei. O povo então coagido, talvez com receio, achando que desobedecer esses homens era o mesmo que desobedecer a Deus. Ora, assim como Deus usou Moisés lá no passado, está usando esses homens, por isso eles se achavam no direito de se sentar nos assentos de Moisés. Foi para isso que Jesus chamou a atenção. E é para isso que nós estamos chamando a atenção aqui também. Tanto é assim que quando João Batizador, que veio pregando um pouco antes de Jesus se batizar, João Batista veio preparar o caminho para Jesus,
conforme a profecia de Malaquias capítulo 3. João é o mensageiro que veio preparar o caminho e anunciar então o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Esses homens, doutores da lei, os fariseus, saduceus, não aceitavam a pregação de João, eram contra. Por isso então, diz aqui Lucas capítulo 7, versículo 30, eles rejeitaram os avisos que foram dados. Lucas capítulo 7, versículo 30, diz assim, ó: mas os fariseus e os versados na lei, os versados na lei se refere aqui então aos doutores da lei, desconsideravam o conselho de Deus para eles, não tendo sido batizados por ele, por João batizador. Eles não aceitaram. João veio para que eles pudessem se arrepender das infrações que eles haviam cometido contra a lei mosaica. No afã de serem extremamente obedientes à lei mosaica, eles introduziram regras arbitrárias que não estavam prescritas na lei. E isso os afastava de Deus e da verdade. Porque o princípio da lei estava fundamentado no amor a Deus primeiro e amor ao próximo. Mas eles introduziam suas regras e essas regras eram frias, eram robóticas, muitas vezes até desumanas. Então eles não aceitavam a pregação de João Batista e tampouco aceitaram a pregação da parte de Jesus Cristo. Não é de admirar então que Jesus tenha dito essas palavras aqui em Mateus 5, versículo 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Ó. Que diz assim a Bíblia: pois eu vos digo que, se a vossa justiça não abundar mais do que a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Os fariseus, saduceus, os escribas, os doutores da lei, os versados na lei, seguiam regras estritas, achando que, se eles fossem minuciosos na aplicação da lei, eles iam ter o favor de Deus. Mas eles faziam muitas vezes isso para se exibir, para se colocar como superior aos outros, para poder criar parâmetros para julgar as pessoas e dizer que elas não são merecedoras da salvação. Chamava o povo, então, de amaldiçoados, povo da terra, que não conhecem a lei. Então Jesus disse que os seus discípulos deveriam praticar justiça de uma forma superior aos fariseus. Em que sentido? Não em grau comparativo, como se estivesse num jogo, mas superior no sentido de que eles deveriam buscar o princípio fundamental da lei, que estava fundamentado no amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a justiça que eles deveriam buscar, não a justiça baseada em tradições de homens, como a dos fariseus, saduceus e os escribas. Por que rejeitaram os conselhos de Deus? Por que os fariseus rejeitaram os conselhos de Deus? Veja o que diz a Bíblia aí em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13. Diz assim, ó: ajuntaram-se então em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém. E quando viram alguns dos discípulos dele comer a sua refeição com as mãos aviltadas, não tinham lavado as mãos, conforme a tradição deles, que era lavar até a altura dos cotovelos. Era um ritual de lavar mãos antes das refeições, até os cotovelos. Quem não fazia, quem só passava a mão assim, eles criticavam. Tinha que ser igual estava na sua regra. Então diz o texto, ó: quando viram alguns dos discípulos dele comer a sua refeição com as mãos aviltadas, isto é, não lavadas, pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até os cotovelos, apegando-se à tradição dos homens dos tempos anteriores. E ao voltarem do mercado, não comem sem se purificarem por aspersão. E há muitas outras tradições que receberam para se apegarem a elas: batismo de copos, e de jarros, e de vasos de cobre. De modo que estes fariseus e escribas lhe perguntaram: por que é que teus discípulos não se comportam segundo a tradição dos homens dos tempos anteriores, mas tomam a sua refeição com mãos aviltadas? Então eles achavam que os discípulos de Jesus estavam pecando, estavam sendo homens desprezíveis, porque não estavam seguindo tradições de homens. Como se essas tradições
tivesse alguma relação com serem ou não aprovados por Deus. Continuando. Versículo 6. Ele lhes disse: Isaías profetizou aptamente a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, os seus corações, porém, estão longe de mim. É em vão que persistem em adorar-me, porque ensinam por doutrinas os mandados de homens. Deixando o mandamento de Deus, vós vos apegais à tradição de homens. Então não tinha nada na lei mosaica que estipulava alguma coisa a respeito de lavar mãos até cotovelo. Não tinha nada disso estipulado na lei. Nada. Apenas tradições de homens. Continuando o versículo 9. Outro assim ele lhes disse ainda: Jeitosamente pondes de lado o mandamento de Deus a fim de reterdes a vossa tradição. Ou seja, eles priorizavam a tradição à frente da lei de Deus. Por exemplo, diz o versículo 10. Por exemplo, Moisés disse: Honra ao teu pai e à tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe, acabe na morte. Mas vós dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe: Tudo o que eu tenho que da minha parte te poderia ser de proveito é corbã. Corbã é como se fosse uma dádiva, algo dedicado a Deus. Está entre essa aqui, ó. Isto é, uma dádiva dedicada a Deus. Versículo 12. Não o deixeis mais fazer nenhuma única coisa para seu pai e sua mãe. Assim validaste a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Ou seja, na justificativa de dizer, já que você, para honrar o pai e a mãe, você tinha aí algo para dar, dinheiro, né, dádivas, em vez de você dar, diz que você dedicou a Deus. E aí você vai ter que dar ao templo, onde eles tomavam conta. Ou seja, na verdade teriam que dar a eles. E assim eles deixavam de honrar pai e mãe por causa da sua tradição. Por serem muito amantes de dinheiro, e Jesus chamou a atenção a isso, Jesus falou que eles eram amantes de dinheiro, estavam mais interessados nas dádivas e no dinheiro do povo. Em Mateus 23, versículo 13, né? Inclusive, Jesus fala isso, que eles eram homens perigosos. Então, eles estavam ali introduzindo suas regras humanas, condenando o povo porque não lavava as mãos até o cotovelo. Em contrapartida, por causa da sua tradição, eles faziam com que os seus discípulos deixassem de cumprir a lei de honrar pai e mãe. Ora, isso é muito similar ao que acontece em muitas seitas lideradas por homens, seitas de controle mental que talvez você conheça, onde por causa das regras dessas organizações religiosas, os membros são ensinados a desprezar o pai ou a mãe por causa de doutrinas ou regras, entendimentos que são insustentáveis conforme as Escrituras, por causa de regras e doutrinas que são apenas a base da ideia dos líderes, apenas a sua interpretação que está sujeita à falha. Em contrapartida, a Bíblia diz que nós devemos honrar o pai e a mãe. Diferente disso, organizações religiosas dizem que você deve desprezar o seu pai ou sua mãe caso ele não pertença àquela ou àquela outra organização religiosa da qual você faz parte. Mas onde a Bíblia diz isso? Portanto, por causa da tradição, da regra de homens, quantos e quantos filhos desprezam o pai e a mãe? Quantos e quantos pais e mães desprezam seus filhos? Quantos e quantos membros desprezam outras pessoas, baseado em regras, baseado em doutrinas, em entendimentos frágeis que podem amanhã mudar? Mas a palavra de Deus não muda. Continua dizendo que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Continua dizendo que nós devemos honrar o pai e a mãe, que os filhos são uma herança da parte de Deus, como está no Salmo 127. O que tem mais peso, a tradição de homens ou a palavra de Deus? Então, líderes religiosos, semelhantes aos fariseus e saduceus, são perigosos, porque destroem, colocam-se acima da autoridade da palavra de Deus.
Mesmo hoje, então, muitos se apresentam como líderes e instrutores da palavra de Deus e ensinam o contrário daquilo que a Bíblia ensina. É conforme Isaías 8, versículo 20, alertou. Veja aí, ó. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, versículo 20. Que diz: a lei e a atestação seguramente persistirão em dizer o que é segundo esta declaração, que não terá a luz da alva. Então eles persistem em dizer o que é segundo essa declaração, que não terá a luz, não será segundo a luz da alva, no sentido de que eles ensinam coisas que vão além daquilo que a Bíblia ensina. Eles simplesmente ensinam coisas que são escuridão e não conforme a luz da palavra de Deus, que serve para iluminar o nosso caminho, como diz o texto do Salmo 119, 105, se não me engano. Lâmpada para o meu pé, a tua palavra, e luz para a minha senda. A palavra de Deus nos clareia, nos ilumina, nos conduz ao caminho da vida eterna, através da nossa fé em Cristo, que é o caminho para a salvação. Porém, líderes humanos, com suas tradições humanas equivocadas, acabam obscurecendo o sentido da palavra de Deus e introduzindo suas ideias que afastam as pessoas do amor que pertence a Cristo. Você nunca vai ver nos evangelhos Jesus ensinando as pessoas a desprezar o pai ou a mãe, ou os pais a desprezarem seus filhos. Nunca. Nunca foi parte do ensinamento cristão esse tipo de coisas, com a desculpa de que é uma disciplina da parte de Deus. Não existe isso nas Escrituras. São tradições e doutrinas de homens. Você pode pesquisar qualquer texto bíblico, de Mateus até o livro de Apocalipse, e tenta achar ali alguma vez, alguma instrução dessa parte, falando para colocar o seu filho para fora, só porque ele não pertence mais à sua organização religiosa. Isso não tem base bíblica. São doutrinas, são regras perigosas da parte de homens. Como Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 14, são guias cegos que conduzem outros que estão cegos também, buscando ajuda, para o buraco, para a destruição, para a cova. E quantas pessoas têm suas vidas arruinadas, famílias dissolvidas, esposas que abandonam maridos, maridos que abandonam a esposa, pais que colocam filhos para fora, avós que não podem ver os netos, ou netos que não podem ver os avós, por causa de regras de homens que lideram organizações religiosas que dizem ser cristãs, mas não são, porque invalidam a palavra de Deus, colocando a sua tradição à frente. Antes, ao invés de seguir cegamente o que esses homens dizem, faça como os bereanos em Atos 17, versículo 11, examine nas Escrituras para ver se é realmente assim. É realmente assim que a Bíblia ensina? É realmente desse jeito que a Bíblia fala? Não seja um tapado em sentido espiritual, alguém que é obtuso no ouvir, um retardado em sentido intelectual, nesse sentido que estamos dizendo aqui, que simplesmente tapa os ouvidos para a razão, que simplesmente se contenta com aquilo que alguém que está no púlpito fala. Da mesma forma como você pode se contentar com o que eu estou dizendo, não se contente com o que eu estou falando, nem com o que outros falam. Pesquise nas Escrituras. Não tenha preguiça de pesquisar. Veja o que a Bíblia diz. Se realmente é isso. Se o que eu estou falando aqui está errado, joga no lixo, apaga o vídeo, nunca mais assista. Mas antes confira para ver se realmente tem base bíblica. Mas faça o mesmo também com o que eles dizem nas suas publicações, no púlpito, lá na tribuna, nos vídeos, nas suas publicações, nos seus broadcastings, nos seus clipes, nos seus congressos da Assembleia, onde quer que seja, na igreja. Confira na Bíblia. Não seja uma criancinha vulnerável que acredita em tudo que um homem estranho fala, com medo do bicho-papão. Confere nas Escrituras, conforme Atos 17, versículo 11. E assim você vai poder se precaver, se prevenir de armadilhas, de guias cegos, e seguir então o caminho que conduz à vida eterna, conforme diz João 14, versículo 6. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai
é somente por meio de Cristo que nós podemos alcançar as benesses prometidas nas Escrituras. Agradeço aí a atenção de vocês, muito obrigado para essa breve palestra. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá!